Pai, então vamos fazer nesse momento a nossa prece de abertura, lembrando aos amigos que todo sábado às 16h15 a gente faz o estudo dessa obra, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, do Antônio César Perry de Carvalho. Eu também coloquei aí no WhatsApp de vocês que hoje nós talvez usássemos 3 ou 4 livros. Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, Vinha de Luz e Cartas de Paulo, né? Quem tem Cartas de Paulo não precisa esquentar a cabeça. Quem não tem, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, Vinha de Luz, para dar esse apoio, talvez, das leituras que a gente vai fazer. E assim a gente vai trabalhando, tem várias maneiras. O estudo também é um trabalho, não é? O estudo também é um trabalho, muitas pessoas não entendem, mas o estudo também é um trabalho muito importante, porque a gente aprende para divulgar e ajudar a espiritualidade nesse trabalho de esclarecimento. Então vamos nesse momento elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, pela oportunidade que Ele nos concede de continuarmos os nossos estudos, continuarmos perseverando no que for de melhor para todos nós. Que a Tua paz, Senhor, que Teu amor nos envolva, reequilibrando as nossas energias, fortalecendo a nossa fé, nos dando ombros fortes para continuarmos o nosso trabalho, a nossa caminhada. E sempre nos lembrando de buscarmos, pedir ao Pai para abençoar, consolar e proteger todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento e que necessitam, Senhor, do amparo dessa espiritualidade amiga. Que a Tua paz, Senhor, habite sempre em nossos corações e que a gente a cada dia procure melhorar cada vez mais. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus amigos, como nós falamos, hoje nós estamos iniciando nessa obra, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, o capítulo 12, que tem por título Epístola a Tito, Aplicação às Boas Obras. É interessante que essa epístola, como as outras também que nós estudamos, nos faz uma série de advertências, de esclarecimento sobre o comportamento do trabalhador, é interessante isso, o comportamento daquele que está buscando se melhorar, buscando divulgar essa doutrina, e também nos faz um alerta sobre como nós devemos verdadeiramente encarar a religião, sem aqueles dogmas, sem aquelas preocupações que, de certa forma, nos algemavam a certas atitudes, a certos comportamentos, tipo assim, de medo, de alguma coisa de ruim vai acontecer se eu não fizer, entendeu? E esses estudos da epístola, eles vêm tirando isso, essas coisinhas que iam engessando a criatura, o trabalhador. E aí a gente vai vendo como é que as coisas vão se resolvendo e como a gente pode vivenciar essa doutrina sem essas amarras que antigamente eram colocadas em nós e a gente aceitava. E aqui no capítulo 12, Epístola a Tito, Aplicação às Boas Obras, ele começa assim: a Epístola a Tito teria sido redigida na Ilíria, no ano 56 depois de Cristo, ou durante o período entre 2 aprisionamentos de Paulo em Roma, antes de 65 depois de Cristo. Na obra Paulo e Estevão, Psicografia de Francisco Xavier pelo Espírito de Emmanuel, há vários registros sobre Tito, sobre esse trabalhador Tito, né? Que seria um dos discípulos de Paulo. O momento em que Paulo conheceu em Antioquia,
ali abraçou Tito pela primeira vez, quando esse abnegado colaborador mal saía da infância e mais à frente da mesma cidade. Então eu trouxe aqui no PDF esse trecho do livro Paulo Estevão, que mostra o contato de Paulo com Tito, assim como foi com Jerônimo, esqueci o nome, Timóteo. Timóteo também foi um jovem que se tornou discípulo de Paulo, e aqui ele vai falar de Tito, para a gente conhecer um pouquinho da história do Tito, para saber como é que foi o trabalho dele. Então eu vou partilhar aqui o ecrã, para a gente poder conhecer. Eu trouxe esse trecho do Paulo Estevão aqui, porque aí a gente achar o parágrafo do livro de Paulo Estevão fica difícil às vezes, porque está no meio, às vezes, do capítulo. Então eu coloquei aqui. Então aqui, ó, Paulo Estevão, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. No capítulo 4, que tem título Primeiros Labores Apostólicos. E o Emmanuel escreve assim, que havia sempre trabalho suficiente para não se tornar pesado a ninguém. Ele está falando que Paulo, mesmo realizando todo esse trabalho dele, indo para lá, indo para cá, viajando, caminhando pelas estradas, fundando igrejas, doutrinando, ele sempre buscava, onde quer que ele fosse, o trabalho, né, para ele ganhar dinheiro e não se tornar pesado a ninguém. Então havia sempre trabalho suficiente para não se tornar pesado a ninguém. Ele era tecelão, né? Então, aonde quer que ele fosse, ele levava a tenda dele, armava a tenda e começava a trabalhar. Ele fazia o quê? Ele fazia redes, porque naquela época era muito comum as pessoas viajarem a pé pelas estradas, ou talvez montado em algum cavalo, mas ter um cavalo, ter uma carroça, mesmo que fosse um burro, para levar você de um lugar a outro, isso não era coisa de gente pobre, como os discípulos de Jesus. Eles não tinham condições de ter um veículo, uma carroça, ou de ter um animal de transporte, porque isso era coisa para quem já tinha uma boa situação. Então eles tinham que andar a pé mesmo. E mesmo que a pessoa fosse de cavalo, a viagem era longa. Então à noite tinha que pernoitar no meio do mato, no meio do bosque, na montanha. Então normalmente cada um tinha uma rede, que aí amarrava no galho de uma árvore, no galho da outra, e a pessoa ali deitava. Ou então a pessoa levava uma tenda para armar aquela tenda, aquela cabaninha, para ele passar a noite. E normalmente eram os tecelões que faziam tendas, faziam redes e vendiam. E Paulo sobrevivia disso. Ele era tecelão, ele tinha essa profissão. Então ele se virava. Ele fazia lá onde ele chegasse, ele conseguia arrumar um trabalho. E se ele não conseguisse de tecelão, ele ia nas barraquinhas, nas lojas da cidade, perguntar, né, como os companheiros dele também, se tinha algum emprego para trabalhar ali, para ajudar, para ganhar uns trocados, para pagar o aluguel do lugar onde eles iam ficar, para comprar uma comida. Então eles sempre buscavam trabalho e, graças a Deus, eles sempre encontravam um trabalho suficiente para não se tornar pesado a ninguém. E foi ali que ele foi na cidade de Antioquia, uma cidade grega, que Paulo conheceu Trófimo, que lhe seria companheiro fiel em muitos transes difíceis. Em muitos momentos difíceis, esse companheiro Trófimo seria uma grande ajuda para ele. Ali também em Antioquia, ele abraçou pela primeira vez Tito, quando esse abnegado colaborador mal saía da infância. Então, quando ele conheceu Tito, ele devia ter mais ou menos 14 anos, que naquela época era muito comum o jovem, já bem novinho, já se envolver ali com o evangelho. Foi o caso de João Evangelista, foi o caso de Timóteo, é o caso de Tito. E lá no capítulo 5, a gente vai ver essa história de Tito até mais encorpada, né? Lutas pelo evangelho. Paulo não desanimou
Intimamente, ele idealizava a sua chegada à Igreja dos Apóstolos. Passava, toda vez que ele ia de uma cidade para outra, porque ele lá, quando ele estava na cidade anterior, ele teve um problema muito grave com uma moça que fez uma interpretação errada do carinho que ele dava, e ele foi preso, apanhou. Então ele ficou meio abalado. Mas depois ele se recuperou, viu que, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a enfrentar certas dificuldades, então ele não desanimou. Intimamente ele idealizava a sua chegada à Igreja dos Apóstolos. Passava em revista, na imaginação superexcitada, que isso é uma coisa muito interessante. Paulo tinha uma imaginação superexcitada. Ele, quando estava calmo, parado no lugar, ele estava sempre pensando e inventando alguma coisa para fazer, sabe? Ele não ficava assim, relaxado, curtindo o céu, as estrelas, não. Ele, quando estava parado, o pessoal já ficava preocupado. Quando via o Paulo assim, meio parado, pensativo, o pessoal já ficava preocupado, tipo assim, o que será que esse homem está inventando agora? Então ele tinha uma imaginação super excitada. E ele estava indo para uma outra cidade, ele estava, parece que indo a Antioquia, para visitar essa igreja. Então ele já estava pensando nas coisas que ele ia encontrar, né? Então, ele passava em revista, na imaginação superexcitada, toda a argumentação poderosa a empregar. Quer dizer, o que ele ia falar para aqueles companheiros. E via-se vencedor na questão que se delineava a seus olhos, como de essencial importância para o futuro do Evangelho. Ele já estava pensando que ele procuraria mostrar a elevada capacidade dos gentios para o serviço de Jesus. Porque Paulo, ele se intitula o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos pagãos. É aquele homem, ele sabia dessa missão. A missão dele era converter, era atrair aquelas pessoas pagãs, isto é, aqueles adoradores de vários deuses, para conhecer Jesus. Essa era a missão dele. Então ele já ficava pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou falar para esses pagãos, que são os gentios, para que eles se convertam e abracem os ensinos de Jesus. Era isso que ele ficava o tempo todo pensando, né? Porque, e ao mesmo tempo, ele queria mostrar para os companheiros dele, que eram judeus, que os gentios tinham muito a oferecer para o serviço de Jesus. Eram homens inteligentes, alguns homens cultos, com muito boa vontade. Então ele sabia que os gentios tinham muita colaboração a oferecer. Ele contaria, pensando que, chegando em Antioquia, encontrando os discípulos de Jesus, ele contaria para todos os êxitos obtidos da longa excursão de mais de 4 anos, através das regiões pobres e quase desconhecidas. Então, ele já tinha feito uma viagem de 4 anos entre o povo pagão, tá? Divulgando a palavra do Mestre. Então, ele dizia ali, através das regiões pobres, quase desconhecidas, onde a gentilidade havia recebido as notícias do Mestre, com intenso júbilo e compreensão muito mais elevada que a dos seus irmãos de raça. Então, ele queria contar isso para ele, o sucesso que ele havia alcançado entre os gentios com a conversão de muitos deles. Alargando os projetos generosos, deliberou levar em sua companhia o jovem Tito. Ele disse assim, eu vou levar Tito, porque Tito também era um gentio. Eu vou levar Tito para apresentar, para eles verem como esse jovem se converteu, né? E aí ele pretendia levar Tito, que embora oriundo das fileiras pagãs, Tito tinha vindo de família pagã, e não obstante agora já está contando quase 20 anos incompletos, representava na igreja de Antioquia uma das mais lúcidas inteligências a serviço do Senhor. Então, olha só, Paulo reconhecia em Tito uma das mais lúcidas inteligências
a serviço do Senhor. Desde a vinda de Tarso, Tito afeiçoara-se-lhe como um irmão generoso. Notando-lhe a índole laboriosa, Paulo ensinara-lhe o ofício de tapeceiro, e fora ele o seu substituto na tenda humilde, por todo o tempo que durou a primeira missão. Então, na primeira missão, Paulo ficava com o trabalho da pregação, e Tito ia fazer rede, ia fazer tenda, porque Paulo tinha um trabalho mais importante a fazer, que era divulgar o evangelho, mas eles precisavam comer. Então ele ensinou o ofício a Tito, para Tito fazer o trabalho manual, enquanto ele fazia o trabalho espiritual. O rapaz seria um expoente do poder renovador do evangelho. Certamente, quando falasse na reunião, ele imaginando, né, que eles iam deixar o Tito falar, surpreenderia os mais doutos com seus argumentos de alto teor exegético. Na manhã imediata, a pequena caravana partiu. Então ele partiu para ir para Antioquia. Compunham-na Paulo e Barnabé, Tito e mais 2 irmãos que os acompanhavam em caráter de auxiliares. Então eles vão lá para Antioquia. Fizeram uma viagem vagarosa, escalando em todas as aldeias para as pregações da Boa Nova, disseminando curas e consolações. Então olha só, eles partiam em viagem, fazendo pregações da Boa Nova e promovendo curas e também levando a consolação. Então era ensinar, a tarefa era ensinar o evangelho, aplicar fluidoterapia e consolar os desesperados. Olha que trabalho maravilhoso. Ao chegarem à casa do caminho, em Jerusalém, eles foram para Jerusalém. Saíram de Antioquia, que eles estavam em Antioquia, e foram para Jerusalém. Paulo foi questionado por Pedro sobre o fato de Tito, sendo gentio, não ter sido circundado. Foi a primeira coisa que, quando eles chegaram em Jerusalém, Pedro foi perguntar para Paulo. E aí a gente para pensar o seguinte: Paulo estava cheio de planos, cheio de entusiasmos, animado em apresentar o trabalho que há 4 anos ele vinha realizando no meio da gentilidade. A última coisa que ele queria conversar era sobre isso, porque até ele achava que isso não era o tal do acessório, não tinha valor nenhum. É igual como você estiver desenvolvendo um trabalho super interessante, e em vez da pessoa chegar para você e fazer perguntas sobre o trabalho que você está fazendo, a pessoa chegar para você e perguntar: por que você veio de chinelo e não de sapato? Entendeu? É tipo assim, o quê? Não entendi. Então, depois de muitos dias, eles chegaram a Jerusalém, onde foram recebidos por Simão. Então, eles estavam em Antioquia, saíram de Antioquia e foram para Jerusalém. E Simão Pedro recebeu com grande contentamento. Em companhia de João, o generoso apóstolo ofereceu-lhes fraternal acolhida. Ficaram todos no departamento em que se localizavam numerosos e necessitados e doentes, né? Paulo e Barnabé examinaram as modificações introduzidas na casa. Outros pavilhões, quer dizer, outras salas, embora humildes, estendiam-se além, cobrindo não pequena área. Porque antes, logo assim que Saulo conheceu a casa do caminho, Estevão ainda era vivo. Era uma casinha pequenininha, apinhada de gente. Agora, quando Paulo voltou lá, ele viu que a casa tinha aumentado de tamanho, né? Como também tinha aumentado o número de necessitados. Então ele percebeu que havia acontecido algumas modificações. A casa estava um pouco diferente da época que Estevão vivia lá. Os serviços aumentaram, explicava Simão bondosamente. Os enfermos que nos batem às portas multiplicam-se todos os dias. Foi preciso construir novas dependências. Então, de repente, muitos doentes, né, muitos enfermos, eles estavam precisando ampliar o atendimento. A fileira de catres
catres, são aquelas camas, né? Parecia não ter fim. Aleijados e velhinhos distraíam-se ao sol entre as árvores amigas do quintal. Paulo estava admirado com a amplitude das obras. Daí a pouco, Tiago, menor, que vinha a ser primo de Jesus, e outros companheiros vinham saudar os irmãos da instituição antioquense. O ex-rabino fixou o apóstolo, quer dizer, ficou olhando para Tiago, né? Que chefiava as pretensões do judaísmo. Porque ele já tinha ficado sabendo que Tiago, que é chamado Tiago Menor, estava começando a desejar um cargo, entendeu? De repente, a ser um doutor da lei, um rabino. Estava começando a se aproximar dos judeus, deixando um pouco de lado os ensinos de Jesus. O filho de Alfeu, quer dizer, Alfeu é Tiago, né? O pai dele chamava-se Alfeu, aparecia-lhe agora radicalmente transformado. Suas feições não eram mais aquelas de um homem simples, discípulo de Jesus, que caminhava pelas estradas, não. Agora ele parecia um mestre de Israel, um doutor da lei, com todas as características indefiníveis dos hábitos farisaicos. Não sorria, porque é aquela coisa, né? Homem que muito sorri, não tem bom senso, não tem equilíbrio. Essas bobagens que a gente, às vezes, comenta, né? Dentro da casa espírita não pode ter gente rindo demais, né? Pessoa que ri demais não tem muito siso. Uma coisa que não tem nada a ver. Os olhos deixavam perceber uma presunção de superioridade que raiava pela indiferença. Seus gestos eram medidos como os de um sacerdote do templo, nos atos cerimoniais. Quer dizer, ele andava, caminhava e falava com toda aquela circunspecção que os sacerdotes judeus tinham. Muita coisa era hipocrisia, né? Era ter pose. Era o famoso sujeito que põe uma pose. O tecelão de Tarso tirou suas ilações, quer dizer, suas deduções íntimas, esperou a noite que se iniciariam as discussões preparatórias. Chegado ao recinto, quando foi a noite, né? O convertido de Damasco experimentou sua primeira decepção. Então ele esperava a noite, porque ele achava que à noite, na hora da reunião, ele ia poder falar tudo, contar a história, contar o sucesso, pedir a Tito para dar o depoimento dele. Ele acreditava que ia fazer tudo isso. Mas logo veio a primeira decepção. Observando que os representantes de Antioquia se faziam acompanhar por um jovem, Tiago adiantou-se e perguntou. Logo que Tiago viu que Paulo, Barnabé, vinham acompanhado de um jovem, ele logo perguntou, irmãos, é justo saibamos quem é o rapaz que trazeis a este cenáculo discreto. Nossa preocupação é fundamentada nos preceitos da tradição, que manda examinar a procedência da juventude, a fim de que os serviços de Deus não sejam perturbados. Então ele logo cortou o poste assim, eu quero saber quem é esse jovem que você está, quero saber de que família ele é, se ele é judeu, a linhagem dele, aquelas coisas que são desnecessárias, né? E aí Paulo apresentou, este é o nosso valoroso colaborador de Antioquia, entre orgulhoso e satisfeito, porque ele gostava muito do rapaz. Chama-se Tito e representa uma de nossas grandes esperanças na seara de Jesus Cristo. O apóstolo Tiago fixou-se em surpresa e tornou a perguntar, é filho do povo eleito? Ele queria saber, é judeu? Aí o Paulo olhou para ele e falou, é descendente de gentios, afirmou o ex-rabino quase com altivez. Aí o Tiago perguntou, é circuncidado? Aí Paulo respondeu, não, ele não é circuncidado. Este não de Paulo foi dito com tal ou qual enfado. Ele respondeu aborrecido, não, ele não é circuncidado. Porque para o judeu,
toda pessoa, né? Quer dizer, Jesus não exigiu nada disso. Nenhuma prática exterior para você aceitar o evangelho. Mas Tiago, como andava com um pé dentro do judaísmo e um pé no cristianismo, ele queria pegar essas práticas judaicas e colocar dentro do cristianismo. Então ele queria dizer o seguinte: para você seguir o Cristo, você tem que ser circuncidado. Mas isso era uma prática judaica, não era uma prática dos cristãos, dos seguidores de Jesus. Mas ele queria colocar. E aí Paulo, percebendo que aquilo não tinha nada a ver, já respondeu meio chateado, né? As exigências de Tiago enervavam-no. Ouvindo a negativa, o apóstolo Galileu esclareceu em tom firme. Quando Tiago ouviu Paulo dizer que ele não era circuncidado, aí ele responde a Paulo: penso então que não será justo admiti-lo na Assembleia, visto não ter cumprido todos os preceitos. Quer dizer, esses preceitos eram aquelas práticas exteriores, né? Os cerimoniais que ele acreditava que as pessoas tinham que fazer para poder aceitar o evangelho, né? E aí Paulo virou-se assim: eu vou apelar para Pedro. Eu quero que Pedro dê a opinião dele. E aí ele disse: Tito é representante de nossa comunidade. O ex-pescador de Cafarnaum, quando Pedro ouviu Paulo dizendo que queria que ele, Pedro, desse a opinião, Pedro ficou lívido. Por quê? Porque naquele momento ele se viu colocado entre os dois representantes do judaísmo e da gentilidade. Ele viu-se assim: eu estou entre o fogo e a caldeirinha, porque eu vou ter que... Se eu responder apoiando Tiago, eu vou desagradar Paulo. Se eu responder favorável a Paulo, eu vou desagradar Tiago. E ele ficou naquela, né? Ele não queria nenhuma coisa nem outra. Mas ele tinha que decidir o impasse inesperado. Como sua intervenção direta demorava, e ele ficou demorando. Tipo assim, o que eu falo, o que eu falo? Como sua intervenção direta demorasse alguns segundos, o tecelão-tarfense continuou. Aí Paulo ficou nervoso. Paulo já ficou assim, tipo assim, por que está demorando tanto para tomar decisão? Aliás, a reunião deverá resolver estas questões palpitantes, a fim de que se estabeleçam os direitos legítimos do gentio. Que aí Paulo virou e disse assim: essa reunião aqui, ela tem que resolver uma série de questões, porque nós temos que dar direito aos gentios que estão se convertendo ao cristianismo, porque eu prometi ao povo gentio, esse povo com quem eu convivi durante 4 anos, que eu ia vir aqui apresentar as questões deles e que essas questões seriam aceitas. E eles seriam recebidos de braços abertos pela comunidade cristã. Então eu quero saber uma decisão de vocês para levar a resposta para eles. Aí Simão, conhecendo bem os dois, viu que os dois iam acabar ali criando uma disputa, até uma briga, uma discussão maior. Ele resolveu logo dar a opinião dele, exclamando em tom conciliador: sim, disse Pedro, o assunto será objeto de nosso atencioso exame da Assembleia. E dirigindo intencionalmente o olhar ao ex-rabino, prossegui explicando: apelas para mim e aceito o recurso. No entanto, devemos estudar a objeção de Tiago mais detidamente. Trata-se de um chefe dedicado desta casa, né? E não seria justo desprezar-lhe os préstimos. De fato, o Conselho discutirá esses casos, mas isso significa que o assunto ainda não está resolvido. Proponho, então, que o irmão Tito seja circuncidado amanhã para que participe dos debates com a inspiração superior que lhe conheço. Então, só com essa providência, os horizontes ficarão necessariamente aclarados
para a tranquilidade de todos os discípulos do Evangelho. Então, Pedro tentou ali acalmar os ânimos, dizendo assim: nós vamos falar sim sobre a questão dos gentios, como Paulo quer, mas também nós não podemos desagradar Tiago. E se Tiago faz tanta questão que Tito seja circuncidado, Tito faça essa circuncisão. E aí a gente agrada a Tito e agrada a Paulo, discute o assunto dos gentios e traz Tito para participar da reunião já purificado, né? A sutileza do argumento removeu os empecilhos, porque aí o Tiago concordou. Tudo bem, se ele fizer a circuncisão, pode participar. Mas não agradou muito a Paulo. Satisfez a maioria e regressando o jovem de Antioquia, aí o Tito saiu da reunião, né? Para o interior da casa, a assembleia começou pelas discussões preliminares. O ex-rabino estava taciturno quer dizer, aborrecido e abatido. A atitude de Tiago, esses novos elementos estranhos ao evangelho, que teriam de votar na reunião, o gesto conciliador de Simão Pedro, desgostavam-no profundamente. Aquela imposição, no caso de Tito, figurava-se-lhe um crime. Tinha ímpetos de regressar a Antioquia, abandonar a casa do caminho, abandonar os discípulos, acusar todo mundo de hipócritas e sepulcros caiados, esses irmãos que estavam se desvirtuando do cristianismo. Mas as cartas, ele trazia com ele cartas de emancipação, quer dizer, pedidos, né, dos gentios para os discípulos de Jesus de aceitação, pedidos para que se permitisse que eles entrassem para o colégio apostolar. Ele trazia essas cartas com ele. E ele havia prometido aos companheiros gentios que ele ia ser o advogado deles, né? Então ele pensou, se eu for embora, eles não vão aceitar que os gentios venham. Então eu vou ter que ficar para apresentar minha causa para eles e convencê-los a aceitar. Então não seria mais conveniente recalcar, quer dizer, ele pensou, o melhor é eu engolir, né? Recalcar meus melindres feridos por amor aos irmãos de ideal. É aquela coisa, ele achou melhor engolir o sapo em benefício dos gentios. Não seria mais justo aguardar deliberações definitivas e humilhar-se? A lembrança de que os amigos contavam com as suas promessas acalmou. Fundamente desapontado, o convertido de Damasco acompanhou atento os primeiros debates. As questões iniciais davam ideia das grandes modificações que procuravam introduzir no Evangelho do Mestre. Quando ele começa a assistir o início da reunião, ele começa a perceber quanta coisa desnecessária essas novidades estavam sendo colocadas no cristianismo, tentando introduzir na doutrina do Mestre, mas que não tinha nada a ver com aquilo que Jesus ensinou. Então eu trouxe isso para a gente perceber, dentro até do assunto que vocês estavam comentando no início, né, sobre essas questões de que às vezes a gente precisa fazer algumas mudanças na nossa vida, às vezes a gente tem que se adaptar a certas situações e lembrar o seguinte, a doutrina espírita, ela não nos cobra nada. Nós podemos muito bem fazer um trabalho sem ficar achando que a gente está devendo. Por exemplo, nós tivemos essa pandemia, ela nos trouxe coisas novas. Nós ficamos 2 anos, praticamente foram 2 anos, né? Vamos dizer, quase 2 anos e meio dentro de casa. A gente não podia sair, as casas espíritas fechadas, os trabalhos online se proliferaram, vão continuar acontecendo, porque ninguém vai parar, porque é uma coisa que deu certo, é uma coisa boa, né?
Aí eu lembro, mas a tecnologia, as cartas de Paulo já foi uma inovação. E foi uma coisa que Jesus propôs a Paulo. Porque Paulo ficava com a consciência pesada. Eu não posso visitar todas as igrejas. Como é que eu vou levar a palavra de Jesus e o consolo para todas as igrejas se eu sou um só? Eu não posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. Aí Jesus falou para ele, escreve carta. Pega o teu pensamento, a tua ideia, o teu conhecimento, põe lá no pergaminho, faz 3, 4, 5 cartas e manda os seus amigos levarem. Eles vão como correio. Então, a tua palavra, o teu ensinamento, vai poder chegar em 5, 6, 7 igrejas diferentes, em lugares diferentes, sem que você esteja lá. Mas a tua palavra vai estar, o teu ensino vai estar. E o teu ensino estando lá, será como se você ali tivesse. O que Jesus falou para a gente? Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, é como eu ali estarei presente, não é? Então, precisa que Jesus se materialize aqui do nosso lado para a gente saber que está com Jesus? Não, basta que a gente esteja estudando o quê? O ensinamento dele. Se você está estudando o ensinamento dele, seja na Bíblia, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, é como se Jesus ali estivesse. Então, os livros que nós temos hoje são essas cartas de Paulo. Hoje, a internet, nós podemos, né? Eu tenho amigas que moram no Japão, outra mora aqui, outra mora lá. Elas assistem a palestra, assistem o programa, outra. Entra em contato com a doutrina sem que eu esteja lá no Japão, sem que você esteja lá na China. Porque a internet nos proporciona isso. Aí, então, esse trabalho da internet, ele veio para ficar. Quantas pessoas doentes não podem mais ir a uma casa espírita física? E essas pessoas vão fazer como? Vão ficar esperando o atendimento fraterno em domicílio? Claro que não. Elas vão se utilizar o quê? Da internet para ouvir a palavra do Senhor. Da mesma maneira que quando houve a pandemia, eu não podia ir à casa espírita. Mas isso não dizia que eu não podia estudar a doutrina. Quantas pessoas, como disse a Eloá, hoje, pessoas de idade, não podem mais, até porque a gente sabe que tem a questão do trânsito, tem a questão das ruas que não são muito iluminadas, a gente sabe que a violência vem crescendo um pouco mais, a gente sabe que uma pessoa de idade, depois dos seus 60, 70 anos, já não consegue andar tanto à noite pelos bairros, a pé, não é? É calçada cheia de buraco. Eu mesmo, essa semana passada, torci o pé, porque fui passar por uma calçada, a calçada cheia de buraco, torci o pé. Naquele dia que eu estava com o pé machucado, eu torci o pé na rua, numa calçada. Agora, imagina uma pessoa, 60 anos, andando à noite, numa rua mal iluminada, cheia de buraco, sem ter um carro, saindo às vezes de uma casa espírita 10 horas da noite. Não é difícil para as pessoas? Então essas pessoas procuram o quê? O trabalho na casa espírita durante o dia, né? Palestra de manhã, um trabalho durante o dia, porque aí tem sol, você pega um Uber. Às vezes a pessoa tem dentro da sua casa uma pessoa doente que ela tem que cuidar. Às vezes é um irmão doente, um pai doente, um marido doente, uma mãe doente, né? Então é um filho doente. Então ela não pode ficar se deslocando tanto. E o que ela vai fazer? Ela não vai ouvir o trabalho do Evangelho? Vai. Ela vai participar dos cursos, ela vai participar das palestras. Mas ela não está presente fisicamente na casa. Mas tem tanta gente que está presente fisicamente na casa e quando termina a palestra você pergunta para ela assim,
Foi sobre o quê? Ela, o quê? Sobre o quê? O quê? A palestra. E teve palestra? Mas tu estava sentado no salão e quem foi o palestrante? E eu nem sei, porque chegou lá no salão, sentou, dormiu, roncou. Porque a gente já não viu isso? Pessoal lá, assim mesmo, roncou, ficou com o celular, prestando atenção no celular. Vocês sabem que isso acontece. Às vezes vai para o estudo, senta lá, fica com o livro, mas não tá no lugar. Ora, você só está no lugar onde a sua cabeça está. A sua mente está. Não é verdade? E não captou nada. Ah, mas eu estava lá. Não estava. Só estava o seu corpo. Porque a sua mente estava em outro lugar. Agora, aquela pessoa que não pode estar na casa espírita, tem as razões dela, mas ela procura estudar, acompanhar as palestras, mesmo que seja pela internet, e ela está acompanhando, ela está fazendo o que Jesus falou. Então, a gente tem que parar com essas coisas que às vezes as pessoas colocam, entendeu? Porque só quem coloca isso somos nós. A espiritualidade não fala nada sobre isso. Se você pode ir, você vai. Mas se você não pode ir, não tem que ficar com aquela consciência pesada. Oh, meu Deus. Não. Dê um jeito de acompanhar. Foi o que Paulo estava com tremendo remorso. Nós temos isso do livro Paulo Estevão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu guardei. No Paulo Estevão, Paulo estava aborrecido, reclamando, oh meu Deus, as pessoas estão me pedindo minha ajuda, estão pedindo a minha palavra, e eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque naquela época andar pelo deserto a pé não era fácil, era 2, 3 dias de caminhada para ir de um lugar para outro, às vezes até uma semana de caminhada. Então ele estava com a consciência pesada de não poder atender o chamado dos companheiros. E aí Jesus apareceu para ele e disse assim, não fique de cabeça de remorso, nem culpa não, nenhuma. Não fique, você não pode estar lá. Mas eu vou ensinar você um método de você estar. Escreva cartas. Então, se você não pode estar na casa espírita, por alguma razão, não fique. Você não está deixando de ir porque você vai no baile da saudade, né? Ah, eu vou no baile da saudade e não vou para a reunião. Não é por isso. Eu tenho as minhas razões, que não interessa a ninguém, são as minhas razões, os meus motivos. Mas eu tenho outro modo de acompanhar os estudos. Eu vou para a internet. Eu vou fazer o estudo. Eu vou ouvir a palestra. Essa semana eu tive uma palestra maravilhosa da Denise Pupato, quinta-feira. Se alguém aqui estava quinta-feira, Denise Pupato deu uma palestra linda, maravilhosa. Então, ouça da mesma maneira que você vê um vídeo, você vê uma palestra online, tudo isso acrescenta. Não existe essa coisa de que eu tenho que estar lá, porque se eu não estiver lá, eu vou para o inferno. Não existe isso. E é essa a luta de Paulo. Vê se Paulo tinha tempo de ficar preso dentro de algum templo. Ele não tinha tempo para isso, porque ele tinha que ficar com o pé na estrada, levando a palavra, escrevendo carta. Então, você pode trabalhar para Jesus, você pode fazer o teu trabalho de várias formas. Estudando, aprendendo, divulgando. Isso que é o importante. Porque essa questão da presença física é aquilo que eu falei para vocês, é muito relativo. O meu corpo pode estar lá, mas eu não estou. Entendeu? Então, às vezes, eu não estou naquele lugar. Agora nós vamos pegar o livro, esse livro aqui, né? Esse livro aqui, na página 124. Lá embaixo, na página 124. Porque o que eu li no PDF para vocês foi isso que eu li, está aqui. Que foram esses trechos do livro Paulo Estevão, tá? Aqui na parte de cima
Tudo que está aqui é o que estava no livro Paulo e Estevão, no PDF que eu botei do Paulo e Estevão. Então vamos lá, 124. Logo depois daquela confusão toda com Tito, logo depois Tito seguiu com Paulo para Éfeso. Depois que eles tiveram aquela discussão, aquela reunião lá em Jerusalém, e você vê, reunião para discutir coisas irrelevantes. Por que um homem, uma pessoa ser circuncidada, ia fazer alguma diferença para a questão moral dele? Nenhuma, né? Então, foi uma reunião, houve muita confusão na reunião. Depois dessa reunião, Tito seguiu com Paulo para Éfeso. O Paulo nem quis ficar muito tempo em Jerusalém, tão aborrecido que ele ficou. Ele se despediu de todo mundo e foi embora. Foi para Éfeso. Paulo considerava Tito como meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Eis alguns versículos selecionados com recomendações mais gerais. Na carta a Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta. Creta é uma cidade da Grécia. Para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Então, o Paulo, ele foi orientando Tito, e depois ele vai deixar Tito na cidade de Creta com uma missão. Qual era a missão dele? Formar trabalhadores, divulgadores do cristianismo. Como se mais ou menos fosse formar sacerdotes. Não esse sacerdote de igreja, né? Mas esse sacerdote que prega o evangelho. Então ele deixou Tito incumbido disso. Champlin é um historiador. Interpreta que Tito representava um supervisor missionário que dirige igrejas em regiões ainda quase inexploradas, que ainda lutam nos primórdios de sua organização, mais precisamente na ilha de Creta. Então ele deixou Tito incumbido de organizar a igreja, mas não é essa igreja que a gente conhece. Igreja quer dizer uma assembleia, um grupo de pessoas que podem estudar em qualquer lugar. Por exemplo, nós estamos aqui estudando pela internet. Nós somos uma igreja. Isso que é igreja. É um grupo que estuda, que busca conhecimento. Isso é igreja. Então, ele deixou Tito responsável por formar essas igrejas, mas mantê-las organizadas, tá? E num lugar onde grande parte da população era pagã, lá na Grécia, onde tinha os deuses do Olimpo. Imagina chegar na Grécia e você pregar um Deus único num lugar onde tem vários deuses, Apolo, Hércules, né? Esses deuses, Atenas. Ter que aquele povo acostumado com a história dos deuses do Olimpo e você chegar ali e dizer para eles que esses deuses não tinham valor e que o Deus único é que tinha valor. Não era para qualquer um, não. Não era para qualquer um. Podia botar em risco a própria vida a qualquer momento, né? Então, ele diz aqui, na carta a Tito, capítulo 1, versículo 6, aquele que for, isso aqui é algumas regras que Paulo colocou para Tito, para ele utilizar na escolha daqueles que iam ser os sacerdotes. Primeira coisa, ele diz assim, Paulo determina o seguinte, que aquele que for irrepreensível marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Primeira coisa, tem que ter para ser um sacerdote da nossa igreja, só pode ter uma mulher, tem que ser bom marido e bom pai, e saber educar seus filhos. Entendeu? Porque como é que um sacerdote ia aconselhar um homem que tinha 2, 3, 4 mulheres,
se ele também tivesse? Não seria hipocrisia? Olha, você tem que ser fiel para sua esposa. Você tem que cuidar bem da sua família. Se o sacerdote é infiel para a esposa, bate na mulher, não educa os filhos, não pode, né? Mas não é isso que a gente encontra hoje muito? É. Como encontra? Mas Paulo dizia, não, a sua palavra, o seu comportamento tem que estar em acordo com a sua palavra. Você não pode falar uma coisa e fazer outra, não. Então, o Tito tinha que escolher homens que fossem realmente obedientes a essas regras de conduta. Outra coisa, ele diz aqui, Paulo, para Tito, convém que o bispo quer dizer o nome que eles davam aos sacerdotes. Sacerdote era aquele que ia fazer as pregações, que ia ficar responsável por uma igreja. Então, ele diz aqui, convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo. Iracundo é cara fechada, grosseiro, nem dado ao vinho, entendeu? Nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, o homem que você escolher para ser o sacerdote aqui, ele não pode ser ignorante, grosseiro, ele não pode se aproveitar das coisas da igreja, tipo dízimo, entendeu? Pegar o dízimo que o pessoal dá para a igreja, botar metade no bolso, não pode ser corrupto, não pode ser alcoólatra. Então, ele estava dizendo como eles deviam ser. Tem que ser um homem dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, retendo firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, quer dizer, para chamar a atenção, com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, está dizendo o seguinte, ele tem que ser um homem de moral. Não é assim que quando a gente estudou o projeto Manuel Filomeno de Miranda, que os espíritos disseram que um bom doutrinador, os espíritos só respeitam um doutrinador se ele tiver elevação moral? É o que leva os espíritos a respeitar o doutrinador. Porque se eles perceberem que o doutrinador vai da valsa, a primeira coisa que eles vão dizer assim, quem você é para chamar minha atenção? Para falar que eu não devo fazer isso, guardar raiva, guardar mágoa, perseguir ninguém, desejar vingança, se você faz isso o tempo todo. Se você fala um monte de palavrão dentro de casa, se você deseja mal aos outros, se você é preconceituoso, se você é corrupto. Quem é você? Você tem moral para falar comigo? E aí o doutrinador vai falar o quê? Falar. Então, a única coisa que os espíritos respeitam é a elevação moral do doutrinador. Se eles veem que o e a espiritualidade também vai dar o apoio a esse doutrinador, que ela está vendo que está fazendo esforço para se melhorar, para se manter um homem íntegro. Agora, se a espiritualidade está vendo que o doutrinador tal Deus dará, eles vão deixar para lá. Ó, deixa aí, meu filho. A cada um segundo as suas obras. Então, o que o Paulo está pedindo aqui é o mínimo que você deve pedir a uma pessoa que está à frente de um trabalho de responsabilidade. Você, por exemplo, Ideína, durante muitos anos, foi uma das coordenadoras do Domingo de Luz. Eu não sei se você ainda é, Ideína, mas você era, não era? Eu saí esse ano, esse ano eu saí. Então, a Ideína, estando lá, o que ela fazia? Ela procurava manter a reunião organizada, chamava a atenção das pessoas se alguém tivesse com comportamento em desalinho, né? Dizia, olha, vocês têm que vir assim, tem que ter uma disciplina, uma ordem a seguir. Mas vamos dizer, o trabalho começava às 8 horas da manhã
Ideína tinha que estar lá 8 horas, 8h30 da manhã. Mas vamos dizer que Ideína chegasse 10h30. Né? Aí chega 10h30, já passou lá no barzinho, já tomou umas cervejas, entendeu? E já, aí chegava lá, aí ia chamar atenção. Poxa, olha o horário. Mas vem cá, você chega às 10h30, você não tem disciplina de horário, você chega aqui, fala um monte de besteira, grita, xinga, fala palavrão. Que moral ela ia ter? Nenhuma. E isso é em todo o trabalho sério que você estiver fazendo. Por exemplo, né, só citar, né, por exemplo, aqui. Eu tenho lá meus trabalhos a fazer com vocês, né? Terça-feira eu dou o curso Livros Espíritos, quinta-feira eu dou o curso Diversidade dos Carismas, sexta-feira eu dou o curso do Parábola de Jesus, Nosso Lar, e sábado eu faço esse. Mas eu não consigo, porque é uma coisa que eu tenho comigo, chegar para dar uma aula sem ter preparado essa aula. Então, o Livro dos Espíritos, que eu dou segunda-feira, eu já preparo domingo. Então, domingo eu sento, preparo a minha aula do Livro dos Espíritos. Segunda-feira, antes da aula do Livro dos Espíritos, eu já estou preparando a aula de quinta, Diversidade dos Carismas. Na terça-feira, eu já estou preparando a aula das parábolas, o Nosso Lar. Na quarta-feira, eu já estou preparando essa aula. Por quê? Porque eu acredito, eu aprendi que se eu vou realizar um trabalho, eu tenho que fazer o melhor que eu puder. Pode ser que o meu melhor não seja o melhor para o outro. Pode ser que alguém diga assim, poxa, a aula da Rose não está legal. Mas a pessoa tem todo esse direito. Ela pode dizer, eu não gostei da aula, eu acho que a aula não foi boa. Ela pode dizer isso, ela tem todo direito. Mas ela não vai poder dizer para mim assim, Rose, você não preparou a aula. Você chegou na hora da aula, hoje é o quê, hein? Pega e começar a dar uma aula lendo junto com vocês pela primeira vez. Não vai rolar. Pode ser que eu não tenha preparado uma boa aula, mas eu tenho a consciência tranquila que eu fiz o melhor dentro das minhas possibilidades. Minhas possibilidades não são muitas, mas eu busquei fazer o melhor. Porque quando eu preparo uma aula, eu sei que essa aula é preparada para mim. Porque o primeiro olho que vai ler o texto é o meu. E se o meu é o primeiro olho que vai fazer o texto, é porque eu sou a mais necessitada. Se não, botava outra. Eu sou a mais necessitada de olhar aquilo, de entender aquilo, decifrar aquilo, para depois passar à frente. É como Joana falou para o Divaldo, que o Divaldo reclamou com ela. Poxa, a senhora não manda nenhuma mensagem para mim. A senhora faz um monte de mensagem, um monte de livro para os outros. Ela falou, não, Divaldo, você está enganado. Tudo que você psicografa é para você. Você que divulga. Você que manda publicar, transforma em livro. Mas tudo isso é para você. Agora você quer dividir com os outros. Então, eu sei que primeiro tudo isso aqui é para mim. Agora, eu quero dividir com vocês. Então, eu vou, na minha cabeça funciona assim, eu vou oferecer para eles o que eu gostaria de receber. E eu penso também, quando eu preparo uma aula, eu não estou preparando só para mim e para vocês. Eu estou trabalhando para Jesus. Então, eu vou procurar fazer o melhor dentro do meu limite para Jesus. Então, é isso que Paulo diz, que a gente tem que fazer, entendeu? E se a gente buscar fazer isso, se esforçar desse jeito, procurando cada vez melhorar mais, a gente vai conseguir crescer. E é isso que os espíritos vão respeitar. Eles podem até achar que a gente não vale muita coisa. Até podem achar que a gente não vale muita coisa.
Mas quando eles vierem, eles vão bater numa barreira, porque a espiritualidade vai estar com você. E vai dizer, aqui não, porque esse companheiro, essa companheira, está procurando trabalhar para Jesus. Então ele está comigo, está sob a minha proteção. Então eles vão nos ajudar. Agora, se a gente não fizer isso, aí fica complicado, né? Então, o que o Paulo estava querendo dizer aqui, que essas igrejas de Creta, que era uma cidade de muito, a maioria do pessoal era pagão, ela precisava de ajustes, né? Ajustes que Paulo não podia ir lá realizar pessoalmente, porque ele tinha muita coisa para fazer. Então ele preparava discípulos como Tito para assumirem a direção daqueles trabalhos. Então ele ia instruindo os discípulos, ia preparando trabalhadores para esses trabalhadores atuarem nesses locais, nessas igrejas. E, acima de tudo, procurando combater as mentiras, combater as falsidades que as pessoas estavam procurando colocar dentro do Evangelho de Jesus. Aquela história das penas eternas, a história do batismo, essas coisinhas que as pessoas ficam colocando dentro da religião e dentro do espiritismo também, entendeu? Que o espírita tem que ser assim, ó. Sério. Porque isso é que tá a seriedade. A gente sabe que não é nada disso, que não pode rir, que espírita não pode contar piada. Essas coisas que eu não sei de onde as pessoas tiraram, né? Que espírita não pode também, de vez em quando, juntar um grupo de amigos, sentar, ir para um restaurante, não é? Brincar, bater um papo, fazer uma festa, ir um baile, dançar. Que espírita não pode gostar de carnaval? E daí? Espírita... Gente, quer ver a coisa que me dá mais raiva? Eu adoro carnaval. Olha o que eu pulei de carnaval, brincava o carnaval, saí em bloco. Hoje eu não faço mais, porque já tô... Mas olha, carnaval, eu saía de manhã de casa, ia pra praia, com a minha cadeirinha, ia lá pro posto 5, posto 6, tomava meu banho de mar, aí daqui a pouco encostava o trio elétrico ali no posto 5, onde tem um bondinho na Barra. Sabe onde é aquele bondinho? Tem um bondinho ali no posto 5, né? Entre o posto 5 e o posto 6. Aí encostava o trio elétrico ali, começava a tocar, eu saía lá da areia, ficava na calçada ali, ó, sambando ali, o meu samba. Às vezes o trio elétrico ia andando e eu ia atrás, lá brincando, dançando, ou então eu ia para o posto 10 no recreio, que ali faz um carnaval legal, eu ia para lá dançar. Quando começa carnaval, começam as publicações. Olha as publicações. Que carnaval, atrás do trio elétrico vai um trio elétrico. Já viram isso? Só de espíritos, trevosos, aquela coisa toda. Aí eu ficava pensando, olha só, não, porque a gente tem que fugir do carnaval. Eu sei disso porque eu vi acontecer na minha família. Tem que fugir do carnaval. Porque carnaval é a festa pagã, é a festa de Satanás, é a festa disso e daquilo. Aí a família o que fazia? Vamos pro sítio. Aí 3, 4 famílias vão pro sítio. Antes de ir pro sítio, a maioria assim, vão passar lá no mercado para comprar cerveja. Né? Aí o povo enche o carro de cerveja, não é? Muita cerveja, que é 4, 5 dias de carnaval. Vai ficar no sítio, vai ficar isolado da festa da carne, isolado do pecado. Porque o pecado é a mulher sambando nua na avenida e o pessoal na rua, no bloquinho lá, dançando. Isso é o pecado. Porque os espíritos trevosos estão no meio do bloco. Aí o pessoal passa no Presonic, no Extra, enche o carro de bebida.
de cachaça, de rum, de cerveja. Aí vai, imagina, 3, 4 famílias num sítio. Aí começa de manhã, churrascada, cerveja e bebida. Churrascada, daqui a pouco começam as confusões. O marido fica bêbado, belisca a cunhada do outro, a cunhada que já tá cheia de cerveja começa a falar as verdades para a sogra e começa, eu vi isso acontecer, começa o troca-troca, a briga, todo mundo, 4 dias de cerveja, e a cerveja acaba, vão lá na cidadezinha, no mercado, para comprar mais cerveja. Enche a cara os 4 dias de carnaval. E falando mal das moças que estão sambando na avenida de biquíni. Os maridos cheios de cerveja, a mulher sentada do lado também cheia de cerveja, o marido falando do biquíni da mulher e a mulher cutucando ele, que está com raiva. Isso quando não volta pela estrada, bêbado, dirigindo o carro e não acontece a fatalidade. E se não acontece fatal, quando volta dos 4 dias de reclusão para fugir da festa da carne, volta cheio de problema. Porque aí brigou com a mulher, brigou com o marido, brigou com a cunhada, brigou todo, prometendo que ano que vem não vai. Não vamos mais, sei lá. Ou então fica em casa, não quer ir pro sítio, fica em casa, porque eu não vou brincar carnaval. Mas antes vai no mercado, enche a geladeira de cerveja para passar os 4 dias em casa vendo desfile de escola de samba, metendo o marido no pessoal que vai pro carnaval e tomando todas. E aí? Você pode muito bem estar lá na beira da praia com a sua sambando ali, bonitinho, tomando sua água de coco, curtindo a música, sem pensar em fazer besteira, não é? Você fica ali vendo o pessoal brincar carnaval, você dá uma sambadinha, toma água de coco, daqui a pouco você pega suas coisinhas e vai para casa. E daí? É a festa? É a música? É o carnaval que provoca o mal? O cara pode estar dentro do convento e tá fazendo besteira. Entendeu? Então não tem essa história que o espiritismo proíbe o carnaval. Até porque quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos e o Pentateuco, não tinha desfile na Sapucaí. Em 1857 não tinha o carnaval. Como é que o espiritismo podia dizer que era contra o carnaval? Eu vi uma vez um companheiro aí do Cioli, que ele foi passar o carnaval numa cidadezinha do interior de Minas, que tem aqueles carnavais bem simples, né? E ele fez uma fantasia lá, formaram um bloquinho da família mesmo, os parentes e vizinhos, né? Fizeram um bloquinho, arrumaram lá uma bateriazinha, e o pessoal e botaram umas fantasias, e saiu aquele bloquinho pela rua, brincando, as famílias, os vizinhos ali. Gente, e aí ele botou no Facebook. Ele fantasiado, com os pais, os primos, vizinhos, só um bloquinho, sabe? Familiar. Baixaram a ripa nele. Ele ficou tão chateado. Ele veio falar comigo, Rose, meus companheiros aqui da casa me criticaram, mas Rose era um bloquinho de carnaval ali da família, amigos, vizinhos da minha rua, lá da cidadezinha, lá do interior de Minas. Nós fizemos um bloquinho para brincar ali, o carnaval na nossa rua ali, da casa da minha mãe, lá do interior. Baixaram o cipó, que eu, espírita, brincando no carnaval. E aí? Gente. Então, essas coisas, você pode contar. O carnaval vai ser agora da Semana Santa. Observa o Facebook ou o WhatsApp, como você vai começar a receber mensagem falando que o carnaval é festa da carne, o carnaval é festa das trevas, que atrás do bloco de sujo vem um bloco de espírito trevoso. Pode contar. Isso não tem nada a ver.
Porque você pode estar preso dentro de casa, dentro de uma gaiola, e tá pensando só besteira. Enquanto o outro pode estar lá, assistindo um show bem legal, dançando lá, e tá só não tá pensando nada de ruim, tá só pensando em se divertir. Tá ali cantando, dançando, sem pensar nada de ruim. Então não é a festa, não é o baile, não é o samba que arrasta, como muita gente acredita, você para as trevas. É o teu pensamento. Esteja onde você estiver, até dentro da igreja. Entendeu? É o nosso pensamento. Então, se a gente tem que combater alguma coisa, a gente tem que combater o nosso vício. É o nosso pensamento. Esse pensamento vicioso, esse pensamento que a gente vê uma pessoa meio assim, já fica imaginando. E lá vai. Às vezes, né, lá vai ela e olha. É isso que a gente tem que combater. Que o problema não está, sabe, na festa, no som, na bateria, na escola de samba. O problema está aqui, ó, no meu modo de pensar e de ver as coisas. Entendeu? E a doutrina não tem nada a ver com isso. A doutrina... Então, Paulo, ele já naquela época, orienta o Tito para buscar formar sacerdotes, bispos, quer dizer, esses nomes que o pessoal da igreja colocou, mas na realidade eram pessoas para dirigir os trabalhos na igreja. Tipo assim, quem é que vai dirigir os trabalhos da igreja? Os trabalhos religiosos, né? Ah, é fulano. Ó, cuidado com quem você vai colocar para dirigir. É isso que ele está dizendo. Você tem que botar para dirigir uma pessoa que tenha moral, ou pelo menos está se esforçando para se melhorar, seja honesto, não seja corrupto, você tem uma família estruturada, que não seja hipócrita, que busca ajudar sinceramente. É isso que você tem que colocar à frente da igreja. E não uma pessoa que cause escândalos para a igreja. Entendeu? Essa é. Então ele dizia, aquele que vai dirigir a igreja não pode ter vícios, não pode ser alcoólatra, né? Ele deve ensinar com fidelidade a verdade do evangelho e não ficar falando besteira. Jesus foi muito criticado porque ele tinha amigos ricos. Porque tem aquela coisa, como Jesus era pobre, então Jesus tinha que ter amigo rico. Jesus tinha amigos que não seguiam o evangelho dele, que eram ateus, mas eram boa gente. Jesus visitava a família de Lázaro, que era uma família rica. Jesus era amigo de Maria de Magdala, que era uma mulher que não era bem aceita pela sociedade. Jesus visitava pessoas de má fama. Jesus convidou para trabalhar com ele para o judeu que era o pior, o coletor de impostos. E a maioria era corrupto. Mas ele se tornou amigo deles. Logicamente, sendo amigo deles, ele procurou o quê? Orientar essas pessoas. Chamou um deles para ser discípulo dele, Mateus. Aí o pessoal dizia assim, peraí, esse é o mestre que anda de conversinha com Maria Madalena, que convida para ser seu discípulo um coletor de impostos, que tem amizade com o rico que explora todo mundo, com o rico que tem escravo. Que história é essa? Jesus não se preocupava com isso. Ele procurava orientar. Jesus ia a festas. Ele ia a festas, né? Festas de casamento. Quando ele ia para a casa de Marta, Lázaro, Maria, sempre tinha à noite um jantar. Nesse jantar, tocavam-se música. Jesus tomava vinho. Aí o pessoal, Jesus, claro, quem é que não tomava vinho naquela época? Aí dizia assim, o vinho daquela época era diferente, não era não. Tanto é que Jesus dizia, não bebam demais.
Porque o vinho daquela época embebedava. Embebedava, claro. Vinho não é suco fermentado? Então, mas Jesus sempre falou o quê? Não é lógico que ele não era a favor do excesso, porque é o excesso que arrebenta com a gente. É o excesso. Mas Jesus dizia o quê? Não é o que entra na boca do homem que faz mal. É o que sai da boca do homem, porque vem de onde? Do nosso pensamento. Kardec, toda noite antes do jantar, ou depois, tomava um cálice de licor. Era comum naquela época, né? Aquela coisa de tomar o cálice de licor. Licor tem álcool. Mas era um cálice de licor, uma taça de vinho que Jesus tomasse, que ia acabar com ele? Não. É o excesso que é prejudicial. Até beber água em excesso faz mal. É o excesso e o que sai daqui, ó, do nosso pensamento. Então, a doutrina espírita, ela busca esclarecer a gente sobre essas coisas. Para a gente não ficar preso a essas questões pequenas que a gente fica preso, sabe? Às vezes a gente fica preso com um monte de coisinha que são os acessórios que a gente vai... É tipo assim, aquela árvore de Natal, você vai pendurando coisa, pendurando... Um dia ela cai e vira de tão pesada que ela está. A religião, o evangelho, não pede pra gente nada dessas coisas. Ele diz assim, viva a sua vida como você achar que deve viver, logicamente mantendo a sobriedade, a responsabilidade, o equilíbrio, entendeu? O equilíbrio do vestir, o equilíbrio do comer, usando bom senso, mas não se pegue a esses preconceitos, essas coisas. Ai, meu Deus, se eu não for, vou ser obsidiada. Se eu não for assistir a palestra, vou ser obsidiada. Se eu não fizer... Não, nada disso. Não existe isso na doutrina. Não existe isso na doutrina. Kardec já chamou a atenção da gente para muita coisa. E hoje, infelizmente, apesar de a gente estar no ano de 2022, a gente ainda vê muitas cobranças desse nível. Em todas as religiões, inclusive dentro do espiritismo. Então a gente tem que começar a acordar para esse tipo de coisa. Entendeu? O Evangelho de Jesus não pedia nada disso. E a doutrina espírita não pede nada disso. Mas os homens vão começando a botar enxertos dentro da doutrina do Evangelho que não existe. Gente, nós vamos parar por aqui. Aqueles livros que eu pedi ficam para a semana que vem. Vinha de Luz, tá? Porque a gente foi conversando sobre esse assunto, que eu achei importante a gente conversar, porque a gente tem que ver, né, ver o que Paulo está trazendo para a gente. Como disse mesmo esse autor, e outros já disseram, os ensinos de Paulo não são ensinos para ficarem há 2000 anos atrás. São os ensinos para a gente trazer para o mundo de hoje, para o nosso mundo de hoje. Para a gente corrigir certas coisas que a gente está fazendo, porque a gente traz lá de trás essas manias. Isso tudo veio lá de trás. A gente traz até hoje. E a gente tem que se libertar disso. Se libertar. Tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso aí que nós conversamos agora? Rose. Oi, pode falar, minha amiga. Então, maravilhoso, maravilhoso. Olha, eu adoro carnaval também, confesso. Sempre gostei. Bloco do Buda na praia, eu não fui mais primeiro, mudou o cenário e tudo. E eu, indo atrás do caminhão, né, com as meninas, com as amigas, pisaram na minha unha quebrada até hoje. Nunca mais consertou. Mas, ó, com a unha quebrada, se me chamarem, eu vou, viu? No Bloco do Buda.
A gente tem É que isso, olha, ser feliz maravilhoso. Tu só ali. falou coisas assim que jogam nós para cima e para o alto, porque é isso aí, hipocrisia. A gente escuta tanta coisa e vê tanta coisa, né? Sim. Que realmente só escutando você falar para E eu ter uma base, né? no O início, que acontece por aí, né? eu até Mas é ficava muito assim, bom. com vergonha de falar. Mas depois, com o passar do tempo, eu falava, meu pessoal, Rose, Mas não você é. vai, eu digo, vou, eu adoro carnaval. Eu adoro brincar, passear, me divertir durante Não, maravilhoso. a noite, Gente, não é? mas durante o dia, nossa, tem Companhia, a cabeça da gente, a companhia que você vai com os amigos, vai com os exato, primos, é a vai com tua os tios, cabeça. e ponto. Né? Mas não está aí, a gente agora, a pandemia, não sei o quê, mas quem quiser ir está livre. Por favor, Você bota a máscara na cara. A gente já sabe o que pode fazer, o que não pode, não é verdade? A gente Exatamente. sabe o que pode fazer, o que não pode. Ora, Rose, pode falar. é viver no mundo e não ser do mundo, né? Não se Exata, contaminar, exatamente. né? Porque Jesus passou por aqui, ele viveu, né? Ele participou de festas, reuniões, tudo, e não se contaminou, Exata. né? Participou de festas, gostava de estar com os amigos, tinha amizade com todo mundo. Ele não perguntava para a pessoa o que você é, o que você faz, para saber se eu posso ou não ser o seu amigo. Era amigo de todos, mas, como disse a Ana, perfeito. Não se deixou contaminar. Você sabe o que é bom e o que não é. Então, você sabe fazer suas escolhas. Você não precisa, entendeu? Você não vai alegar que, eu não sabia, que 60 anos nas costas você não sabia que não podia fazer aquilo, não vai colar. Não, se fosse de um menino de 12 anos, olhe lá, que o de 12 já está sabendo, imagina a gente de 60 e pouco, vai dizer, eu não sabia. Sabia que não podia. E fez, porque quis, assuma agora a responsabilidade. Então você sabe que pode brincar, tomar teu banho de mar, dançar, tomar tua água de coco ali, brincar, cantar, dar sambadinha. Não pode sambar muito, porque depois fica cheio de dor. Já não é mais como antigamente, né? Mas, né? Não pode muito, porque também no outro dia fica arrasado. Mas nada disso impede de você ser alegre, você ser feliz. Nada disso impede. É isso que a doutrina fala pra gente. Entendeu? E que, infelizmente, dentro do movimento espírita, você encontra essas pessoas que ficam falando essas besteiras, entendeu? Essas besteiras que, você não pode ir. Por exemplo, uma vez, uma amiga minha evangélica me chamou para ir num culto do casamento da filha dela. Lá fui eu, lá da Igreja Universal. Eu fui, claro, tirei foto, aquela coisa toda, prestei atenção, o pastor fez um comentário lá muito bom. Aí depois eu botei as fotos, você foi lá na Igreja Universal? Eu disse, e daí na Igreja Universal? Eu vou na Igreja Universal, se me chamar para assistir culto, eu vou assistir missa na Igreja Católica, vou. Eu acho linda a cerimônia da Semana Santa do Lava Pés, aquela da quinta-feira. Aqui na minha casa, na esquina, eu moro num sobrado. Debaixo do meu sobrado tem um armazém, do lado tem um apartamento, tem uma loja de material construção. Quando eu atravesso a rua, tem a Igreja Nossa Senhora da Glória, linda. O teto dela é todo pintado, sabe? Nossa Senhora da Glória. De vez em quando eu estou aqui em casa, vou lá assistir missa. Chego lá, entro, só logicamente não participo do ritual de receber comunhão, nada disso, porque eu não sigo aquelas práticas, então eu não vou receber a comunhão, né, gente? Mas eu vou lá, sento, assisto a missa, pego o folheto, acompanho o folheto, a leitura da missa. Ei, Rose. Oi.
Tem uma confissão, a tua irmã Rosana ia para a igreja só para comer a hóstia. Ela disse que era louca pela hóstia. Entendeu? Então, eu vou lá, se me levou lá, assisto a missa, pego o folheto, acompanho a missa, lendo o folheto direitinho. Não, aí, pessoal, mas, meu Deus, você não é espírita, vai na igreja. Eu vou em qualquer lugar. Ah, tá falando de Deus? Tá, eu vou. Tá falando de Deus, não tá falando de outra coisa? Tá falando de Deus. Tá pregando os ensinos de Jesus. Ah, mas é de outra forma. Mas eu já sei interpretar. Ele fala aquele ensino, da interpretação dele, mas eu já sei qual é a interpretação. Mas eu quero ouvir a palavra. Né? Ouça a palavra. Acha que dentro da igreja não tem espíritos bons? Claro que tem. Se alguém me chamar, ó, tem uma igreja evangélica ali, vamos lá assistir o culto? Eu vou assistir o culto. Eu não tenho problema nenhum com isso. Que espírita não vai na igreja evangélica, não vai. Eu não tenho problema nenhum com isso. Nenhum. Entendeu? A pessoa diz, mas você não é espírita? Sou. Mas o que eu ser espírita me impede de visitar outros cultos? Em outras, nada. Agora, aí eu digo assim, eu não vou, digo, é porque você tem medo de se converter? Você tem medo? Só pode ser isso. Aí eu não vou naquela igreja? Eu disse, por quê? Você tem medo de ser abduzido pelo pessoal daquela igreja? E deixar de ser espírita e virar evangélico? Por isso é que você não vai... Não é? Que fé sólida é essa tua? Então, se me chamar, se me der vontade, eu vou lá na igreja católica, assisto missa, participo da cerimônia. Tem uma igreja evangélica em frente da minha casa, que aqui é um monte, né? Tem aqui a igreja Nossa Senhora da Glória, em frente da minha casa tem uma igreja batista wesleyana, tem um dia lá que eles fazem um culto, que eles cantam cada hino lindíssimo. Tem um grupo jovem, né? Que toca as músicas. Aí daqui às vezes eu estou fazendo estudo aqui e estou escutando os hinos. Cada música é linda. Eu falei, qualquer hora eu vou fazer a visita a eles. Vou assistir o culto deles para escutar as músicas. Cada música, porque tem umas músicas evangélicas muito bonitas, muito bonitas. Tem até um cantor gospel que eu gosto muito dele. Esqueci até o nome dele. Tem cada música maravilhosa. E eu não tenho isso comigo. De vez em quando eu boto o CD aqui, ai meu Deus, Antônio Lopes ou Rui Lopes, um negócio assim, ele é maravilhoso. Qualquer hora eu vou mandar o CD deles para você. Sérgio Lopes, gente, ele é um moreno que usa o chapeuzinho Panamá. Cada música sobre Jesus. Tem uma música que quando eu escuto as lágrimas descem. De vez em quando eu boto o Sérgio Lopes aqui para tocar música gospel, de igreja, ele é da Assembleia, parece que é da Igreja Assembleia, ou Batista, eu não sei. Não tem problema nenhuma. Não tem problema nenhum. Mas tem gente que condena isso. Tem gente que condena isso. Entendeu? E muito espírita condena esse tipo de coisa. E para mim não tem problema nenhum. Nunca teve e nunca vai ter. E eu acho que tem que ser assim. Entendeu? O importante é o seguinte. Você está buscando seguir os ensinos de Jesus? Tá, então tá tudo bem. Tá tudo bem. Você está buscando seguir os ensinos de Jesus? Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. E os espíritos amigos vão estar sempre apoiando você. Para mim, essa é a minha verdade, o que eu acredito. Não tenho o direito de acreditar no que quiser. Bom? Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Não se assustem, eu sou assim. Sempre fui assim. Tenho aqui, ó, tem muita gente que nem quer, ó, aqui em cima, ó, um quadrinho com retratinho do Dr. Bezerra, que fica aqui na minha frente. Doutor Bezerra aqui. Bota o retratinho do Dr. Bezerra. Estou fazendo estudo, de vez em quando estou dando uma olhadinha para ele aqui. Maravilha. São Francisco de Assis ali. Tem problema. Tudo depende de como você encara isso. Entendeu? Como é que você encara isso? É um amigo. Doutor Bezerra é um amigo. Francisco é um amigo.
que a gente pede ajuda, é assim. E aí, meu filho, assim você vai caminhando, né? Então vamos lá, vamos encerrar o nosso estudo? Tá tudo bem? Ninguém ficou apavorado, não? Então é isso aí. Então, para a gente encerrar aqui o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Ideína fazer a nossa prece de agradecimento. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, Pai da vida, em agradecimento por essa oportunidade desta caminhada, agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão maior, e essa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto faz com que paremos, pensemos e coloquemos em prática tudo aquilo que aprendemos, pedindo, Senhor, que a Mãe Santíssima de Nazaré, sob o seu manto de luz, ampare todos esses irmãos necessitados que se encontram perdidos, que se encontram sem esclarecimento, onde quer que eles estejam, que faça brilhar a sua luz, Mãe Santíssima. E agradecendo a Francisco de Assis por nos aceitar em sua casa para esse estudo, esse evangelho, essa doutrina, que sejamos dignos de tudo que a nós é trazido. Senhor Pai da vida, que a sua luz se faça, hoje, agora e sempre, que assim seja, na graça de Deus. Obrigado, meus amigos. A gente vai encerrando aqui o nosso estudo. Que Deus abençoe todos nós. Bom fim de semana para todos, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Que agora em abril, na quinta-feira, de abril, nós vamos ter uma sequência de palestras quintas-feiras voltadas para a questão da educação espiritual, para a questão do espírito. Então, nós vamos ter um tema falando sobre reconciliação, instrumento para a conquista da serenidade interior. Vamos falar sobre educação socioemocional, vamos falar sobre evangelho e educação, sobre educação espiritual de transformação. Como abril é o mês do Dia do Livro, né? É o mês da publicação do Livro dos Espíritos, nós vamos fazer as palestras de quinta-feira voltadas para a educação. Nossa educação emocional, espiritual, tá? Eu vou mandar o cartazinho e estou já convidando vocês. Virão fora, temos dois, um deles é o Carlos Alberto Braga, o outro é o André Iese, vai ter também vai ter o Vitor, marido da Michele, então vai ser bastante legal, tá? Já para o mês de abril, as palestras de abril, quinta-feira, tá bom? Ó. Tá bom, valeu. Tchau. Bom fim de semana, segunda-feira a gente se vê. Igualmente.